Olá, gente querida, bem-vindos ao estudo Cultura do Reino, em especial o Sermão do Monte. Nós vamos estudar a Bíblia do ponto de vista dos ensinamentos de Cristo. E nesse sentido é importante nós nos aproximarmos da Bíblia desarmados de toda a concepção religiosa, de todos os achismos, e nos abrirmos para o que realmente Jesus estava nos ensinando. É nesse sentido, é nessa visão que nós vamos estudar a cultura do reino, e como eu disse, em especial o Sermão do Monte, que traz as características de um verdadeiro cristão e apresenta a vida cristã da sua forma mais prática possível. Mas eu quero deixar para vocês aqui algumas observações que elas são relevantes não somente para termos um estudo afinado e polido em relação à cultura do reino, mas também são observações que devemos levar em conta em todo e qualquer estudo bíblico. A primeira coisa é em relação à heresia. A Bíblia diz que a volta de Jesus Cristo seria marcada por uma explosão de heresias, de falsos mestres. Mas, afinal de contas, o que é uma heresia? É importante para nós, estudantes da Bíblia, sabermos que uma heresia, ela se baseia numa verdade, ou seja, é uma verdade distorcida. Heresia não é uma mentira em si, mas é uma verdade que foi distorcida, como, por exemplo, textos fora de contextos, né? Como nós vamos estudar a cultura do reino, vamos estudar o Sermão do Monte, o que eu chamo de a carta magna de Cristo para os cristãos, como interpretar o Sermão do Monte de forma correta, partindo do todo. Nós precisamos ter uma visão na sua totalidade. Há uma frase que diz que texto sem contexto é um grande pretexto para uma heresia. Então nós não podemos interpretar os ensinos da palavra partindo de um único texto, de um texto isolado, mas nós precisamos ter a visão do todo. É nesse sentido que nós vamos caminhar. Existe uma regra da hermenêutica que você deve levar em consideração em todos os estudos bíblicos, que diz que é necessário que você avalie 3 textos anteriores, 3 textos posteriores, para que a tua compreensão seja uma compreensão madura, para que não caia no erro da má interpretação, da interpretação indevida, como, por exemplo, pessoas que usam um texto isolado dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, dando a impressão de que Deus está fazendo alguma observação negativa aos estudos, ou então pessoas que usam o texto maldito o homem que confia no homem para alegar que nós não devemos confiar em ninguém, sendo que o texto está falando que maldito é o homem que confia em si mesmo, que põe a força no seu próprio braço, na sua própria sabedoria. Então nós devemos levar em consideração isso. A heresia, ela parte de uma verdade e uma verdade distorcida. Para termos uma visão clara, nós precisamos ter uma visão do todo e nós precisamos levar em consideração as regras da hermenêutica, ou seja, nós precisamos estudar os textos e os contextos. Bom, gente, eu acredito que nós estamos prontos para iniciarmos a nossa viagem em relação à cultura do reino, em especial ao Sermão do Monte. Sejam bem-vindos e tenham um excelente estudo e um excelente crescimento.